Nós já gravamos vários vídeos de prescrição aqui neste canal. E eu observei que os alunos têm alguma dificuldade em diferenciar prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto intercorrente e prescrição da pretensão executória. Então, há uma dificuldade nisso. Alguns alunos me mandaram algumas mensagens e apontaram essa dificuldade. Professor, eu não consigo identificar na prática quando que há prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, superveniente ou intercorrente, e prescrição da pretensão executória. Então eu vou gravar este vídeo justamente para mostrar para você a diferença entre prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto superveniente e prescrição da pretensão executória. Antes de eu chegar nessa diferenciação, eu vou explicar um pouquinho a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto e depois vou explicar um pouquinho a prescrição da pretensão executória. E por fim, no final do vídeo, eu vou explicar então a diferenciação entre essas duas prescrições, a pretensão punitiva intercorrente e a prescrição da pretensão executória. Então vamos lá. Vamos imaginar que nós temos um fato, geralmente a partir da consumação do fato criminoso, o prazo prescricional começa a correr. Então o prazo prescricional, ele começa a correr e ele é interrompido com o recebimento da denúncia. Depois ele começa a correr novamente e ele é interrompido com a sentença penal condenatória. E aí, na sentença penal condenatória, o juiz fixa uma pena em concreto. Aquela pena que só existia em abstrato, com a publicação da sentença penal condenatória, ela passa a existir em concreto, porque na sentença penal condenatória, o juiz vai fazer a dosimetria da pena para aquele criminoso. Então, vamos imaginar que ele fixa a pena X para o caso concreto. Fixou a pena X, já tem uma pena em concreto, surge a pergunta, eu posso analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada? Ainda não. Por quê? Porque para eu analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada, essa aqui é a pena aplicada, eu preciso não somente da aplicação de uma pena em concreto, mas também preciso entender que essa pena nunca mais poderá ser aumentada. E essa pena nunca mais poderá ser aumentada somente quando existir o trânsito em julgado para a acusação. Então não basta que exista uma pena aplicada para eu já chegar à conclusão que a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada pode ser analisada. Não pode. Por quê? Porque eu tenho a pena X, mas se não existir o trânsito em julgado para a acusação, significa dizer que essa pena X poderá ser aumentada num eventual recurso da acusação. Então não adianta ter só a pena X, a pena aplicada. Eu tenho que ter a pena aplicada e tenho que ter um requisito aqui que é importantíssimo, que é o trânsito em julgado para a acusação. Com a sentença penal condenatória e o trânsito em julgado para a acusação, agora eu já posso analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada. E a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada, ela admite duas perspectivas diversas. Ela admite a análise da sentença para trás e ela admite também a análise da sentença para frente. Da sentença para trás, eu estou me referindo à prescrição retroativa. Da sentença para frente, eu estou me referindo à prescrição intercorrente ou superveniente. Então vejam que tanto a prescrição retroativa quanto a superveniente, elas são espécies de uma mesma prescrição, que é a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada. E para eu analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada, eu preciso desse requisito aqui, trânsito em julgado para a acusação. Tendo trânsito em julgado para a acusação, se eu olho do recebimento da denúncia até a sentença penal condenatória, eu estou falando em prescrição retroativa. Se eu olho da sentença para frente,
eu estou me referindo à prescrição intercorrente. E aí é muito fácil, se tem a pena em concreto, já existe trânsito em julgado para acusação, basta você colocar essa pena em concreto no artigo 109, que nós teremos o prazo prescricional. Se a gente tem o prazo prescricional, por exemplo, prescreve em Y tempo, é só eu analisar se aqui já decorreu Y tempo, ou se eu já tenho Y tempo da sentença para frente, para saber se existe prescrição retroativa ou prescrição intercorrente. Simples dessa forma. Agora, qual é a análise que você deve fazer para diferenciar a prescrição superveniente da prescrição executória? Por que essa pergunta é importante? Porque as duas surgem da sentença para frente. Então a diferença é a seguinte: muitas vezes, em 99% dos casos, a prescrição intercorrente vai ocorrer na seguinte hipótese: ocorre a sentença penal condenatória, trânsito em julgado para o MP e a defesa recorre. O tempo passa, muitos anos passam, e o problema diz assim: até hoje não existe um julgamento a respeito do recurso interposto pela defesa. 99% dos casos de prescrição intercorrente ou superveniente ocorrerão assim. Aí você vai analisar da publicação da sentença penal condenatória até o dia de hoje e vai verificar que nesse intervalo aqui já transcorreu o nosso prazo Y. Se já transcorreu o nosso prazo Y, eu estou me referindo à prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto intercorrente. É aqui que acontece a prescrição intercorrente. Agora, importante, para a caracterização da prescrição intercorrente, é que todo o prazo prescricional tenha transcorrido dentro do processo de conhecimento. Então, observe que aqui, tudo isso aqui se deu dentro do processo de conhecimento. Então, o prazo Y, ele transcorreu todinho abarcado pelo processo de conhecimento. Então, eu posso te dizer que se analisou a prescrição pela pena em concreto, porque existe sentença penal condenatória que fixou a pena X. Existe o trânsito em julgado para acusação. Joguei na tabela do 109, sei que o prazo prescricional é o tempo Y. E da sentença até hoje, né, o problema geralmente vai dizer a defesa interpôs recurso e até hoje não há decisão do tribunal a respeito do recurso interposto pela defesa. E até hoje transcorreu o prazo prescricional, transcorreu o tempo Y. E veja que todo o prazo prescricional ele foi abarcado pelo processo de conhecimento. Isso é prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada intercorrente, da sentença para frente. A prescrição executória, ela precisa, para existir a prescrição executória, ela precisa da existência da pretensão executória. Sem pretensão executória, eu não posso falar em prescrição da pretensão executória. E quando é que surge a pretensão executória? A pretensão do Estado executar a pena imposta ao condenado. Somente quando existe o trânsito em julgado em definitivo, ou seja, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, acusação, geralmente Ministério Público, e defesa. Então, somente quando existe o trânsito em julgado para ambas as partes, o trânsito em julgado em definitivo, é que surge a pretensão executória. Aquilo que era pretensão punitiva vira-se a chave com o trânsito em julgado em definitivo e passa a existir pretensão executória. E aí nós temos o seguinte cenário. Nós temos sentença penal condenatória transitada em julgado, ou seja, em definitivo, e a partir da sentença penal condenatória transitada em julgado, começa a correr o prazo prescricional. Vejam que aqui existe pretensão executória.
e, portanto, existe prescrição da pretensão executória. Aqui nesse intervalo aqui, ó, existe prescrição executória. Há uma dúvida em relação ao termo inicial, se é da sentença penal condenatória transitada em julgada ou se é do trânsito em julgado para a acusação. O Código diz o seguinte: precisa de existir sentença penal condenatória transitada em julgado em definitivo. Mas, tendo a sentença penal condenatória transitada em julgado em definitivo, a prescrição executória começa a correr um pouquinho antes, começa a correr do trânsito em julgado para a acusação. Então, para o Código Penal, é daqui para frente, é nesse intervalo aqui, ó. O Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente que, se a pretensão executória só pode ser executada depois do trânsito em julgado em definitivo, não tem nenhum sentido esse artigo do Código Penal que fixa o termo inicial da prescrição da pretensão executória no trânsito em julgado para a acusação. Porque transitando em julgado para a acusação, se não existir trânsito em julgado em definitivo, em razão do princípio constitucional da presunção de inocência, o Ministério Público, a acusação, não pode ainda executar a pena. Se o Ministério Público não pode executar a pena aqui, porque não houve o trânsito em julgado aqui, significa dizer que nesse espaço aqui o Ministério Público não foi negligente. E se ele não foi negligente, o Estado não pode ser penalizado. E a prescrição, nós já sabemos que é uma penalização aplicada ao Estado em razão da negligência do Estado. O Estado não exerce a pretensão punitiva pelo tempo previsto ou não exerce a pretensão executória pelo tempo previsto. Por consequência, há uma sanção imposta ao Estado porque ele foi negligente. Em razão disso, aplica-se o que se chama de prescrição, que é a perda da pretensão punitiva ou a perda da pretensão executória pelo não exercício da pretensão punitiva ou pelo não exercício da pretensão executória dentro do prazo previsto em lei. Isso é a prescrição. Então, o Supremo disse, olha, se não há negligência aqui do Ministério Público, ele não pode executar provisoriamente a condenação, significa dizer que o termo inicial deve ser da sentença penal condenatória para frente. Então, veja que o termo, o momento em que ocorre a prescrição da pretensão executória não se confunde com a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada intercorrente. A pena aplicada intercorrente é da sentença para frente, mas dentro do processo de conhecimento. A prescrição da pretensão executória é no processo de execução. Exige o trânsito em julgado em definitivo e do trânsito em julgado em definitivo para frente é que vai haver, então, a prescrição da pretensão executória. Se aqui não transcorrer todo o prazo prescricional e o prazo prescricional precisar entrar na pretensão executória, o que eu vou analisar é a prescrição da pretensão executória. Então, o grande segredo para você identificar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada intercorrente e não confundir essa espécie de prescrição com a prescrição da pretensão executória é identificar da sentença para frente desde que todo o prazo prescricional tenha transcorrido dentro do processo de conhecimento. Ele não pode invadir o processo de execução. Então, eu poderia sintetizar da seguinte forma. Sentença penal condenatória, requisito trânsito em julgado para acusação. Tendo essa dobradinha aqui, eu posso analisar a prescrição intercorrente ou prescrição superveniente. Isso aqui vai ser analisado, geralmente vai ter a informação de que a defesa recorreu e ainda não houve julgamento para a defesa. Se não houve julgamento ainda do recurso interposto pela defesa, significa dizer ainda que não há trânsito em julgado em definitivo. Se não há trânsito em julgado em definitivo, significa dizer que não surgiu para o Estado a pretensão executória. Então, eu estou dentro do processo de conhecimento. Agora,
Se surge a sentença penal condenatória transitada em julgado, aqui é pretensão executória, portanto, prescrição da pretensão executória. Então, vejam que o momento que acontece uma prescrição é diferente do momento que ocorre outra prescrição. Geralmente, a prescrição executória vai ocorrer da sentença penal condenatória transitada em julgado em definitivo e o Estado não consegue a captura desse criminoso. Então, ele não consegue capturar o criminoso para executar a pena. E aí passam-se muitos anos, o Estado não captura esse criminoso, o que vai acontecer é prescrição da pretensão executória. Vejam que aqui a gente já está no processo de execução. Por que a gente já está no processo de execução? Porque nós já temos a sentença penal condenatória transitada em julgado em definitivo. Transitada em julgado para a acusação e transitada em julgado para a defesa. Agora, se eu tenho sentença penal condenatória, a fixação de uma pena em concreto e a prescrição ocorre dentro do processo de conhecimento, aí eu estou falando de prescrição da pretensão punitiva. Por que prescrição da pretensão punitiva? Porque aqui eu tenho pretensão punitiva, eu só tenho pretensão executória lá. Então eu tenho prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada, porque eu tenho uma pena aplicada e tenho trânsito em julgado para a acusação, essa pena não mais poderá ser aumentada. Então, prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada. E essa prescrição, ela foi da sentença para frente. Então, ela é superveniente ou intercorrente. Se ela vem da sentença para trás, ela seria retroativa. E a retroativa, ela ocorre do recebimento da denúncia até a sentença, ou seja, da sentença para trás. A intercorrente da sentença para frente, desde que seja abarcado todo o período dentro do processo de conhecimento. Transitou em julgado em definitivo para frente, prescrição da pretensão executória. A prescrição da pretensão executória geralmente ocorre da sentença penal condenatória transitada em julgado em definitivo até aquele momento em que o sujeito é capturado. O condenado deve ser capturado. Passa muito tempo ali, ocorre a prescrição da pretensão executória. Ou ele é capturado dentro do prazo, cumpre um certo período de pena e depois foge. E aí você joga o período restante da pena na tabela do 109 e o Estado tem aquele prazo que der da tabela do 109 para capturar o condenado novamente e fazer a execução da pena. Se não capturar o condenado naquele prazo que lhe resta, houve a prescrição da pretensão executória. Então não há confusão entre prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada superveniente e prescrição da pretensão punitiva pela pena executória. Um detalhe, para o Código Penal, a prescrição da pretensão executória exige o trânsito em julgado em definitivo, mas uma vez ocorrendo o trânsito em julgado em definitivo, começa a correr do trânsito em julgado para a acusação. Então, para o Código Penal, a prescrição da pretensão executória começa a ocorrer aqui e vai embora. Para o Supremo, como o Ministério Público não pode executar provisoriamente a condenação, a sentença condenatória, tendo em vista o princípio da presunção constitucional de inocência, o prazo prescricional da pretensão executória começa do trânsito em julgado em definitivo para frente. Eu espero que eu tenha colaborado com seus estudos de direito penal. Caso esteja gostando dos nossos vídeos e do nosso canal, considere a possibilidade de se inscrever no canal, de comentar a respeito dos nossos vídeos e também de dar um like no vídeo e partilhar o vídeo com os amigos para que este vídeo chegue cada vez mais a mais pessoas e com isso o nosso canal venha a crescer. Fique com Deus e em paz.